Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos. Boa noite. Eu pensei que eu estava sozinho. Sejam todos bem-vindos. Começar o ano com mais força, né? Vou pedir os diáconos para acenderem um pouquinho aqui as lâmpadas do meio, só as do meio, tá bom? Tá escuro aqui para nós, por favor. E aqui também, né? Aqui na nossa concha aqui, para ficar mais bonito. A gente tem que começar brilhando, né? Esse negócio de escuridão. A todos que estão nos visitando nessa noite, sejam muito bem-vindos. A nossa igreja se sente muito feliz em recebê-los já aqui no primeiro dia do ano. E a nossa oração, nosso desejo é que esse tempo seja abençoador para a sua vida. E agradecemos muito a Deus por 2022. E temos com certeza um coração cheio aí de sonhos, planos e desejos. Mas a proposta do nosso tema é exatamente abordar, diríamos, esse hábito, essa cultura que muitas vezes nós temos e que de fato não é de toda negativa, ou de todo negativa, não é algo ilícito, muito pelo contrário, é muito bom, é muito bem-vindo, mas de repente tem coisas demais em cima da gente. Eu fico assim impressionado às vezes com a vida de alguns irmãos que estão aí próximos a nós, pela sua correria. E correria não é um bom sinal. Por mais habilidosa que a pessoa seja em fazer tantas coisas, mas não é bem isso que a palavra ensina. A palavra incentiva a você e a mim para que estejamos atentos às importâncias. Nem são prioridades, porque prioridade é alguma coisa que o nosso coração já assumiu e confundiu com vontade, desejo e querer. Mas nem sempre é prioridade, mas há importâncias. E a nossa proposta durante esse mês é permitir que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração navegue pelas Escrituras, especialmente em busca do respaldo que nós precisamos para que o nosso percurso, o nosso trajeto seja feito baseado em coisas realmente importantes, coisas pelas quais vale a pena a gente lutar e insistir. Eu não sei, lógico que também tenho maturidade para entender que existem fases da nossa vida que nós não conseguimos nos livrar muito do aglomerado de atividades, né, e de responsabilidades. Por exemplo, um jovem que está terminando o seu curso tem o TCC, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. De repente tem um estágio, e essa pessoa também trabalha. Mas até mesmo dentro desta possibilidade, é importante que haja a decisão do nosso coração em provocar, promover e especialmente decidir pelo equilíbrio. Então, como disse o sábio lá em Eclesiastes, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Mas de repente temos entre nós pessoas que querem abraçar o mundo com as pernas, não sabem dizer não, é um ritmo aceleradíssimo, e isso afeta o seu organismo, isso afeta o seu emocional, isso afeta o seu espiritual. Você tem aí, né, testemunhas de sobra, gente que está chegando ao final, ou seja, queimou todas as energias que tinha. Ela está simplesmente esgotada, não consegue fazer nada. Aí a pessoa começa a ter problemas de saúde e o pior, problemas de natureza psicológica e emocional. E é essa a nossa proposta e a nossa oração e desejo é que Deus nos abençoe nesse tempo tão abençoado que é o tempo da meditação da palavra. Eu não sei se vamos conseguimos. Eu selecionei 2 versículos que muitos irmãos, leitores assíduos da Bíblia, sabem de cor. Mas esses versículos, eles têm um conteúdo que é um negócio fantástico. A gente poderia ficar aqui, né, discutindo esses 2 textos por horas. Mas como eu quero começar o ano com leveza, né, a começar do nosso púlpito, as nossas reuniões também têm essa proposta, que sejam reuniões leves. Você já deve ter participado de cultos que duram 3, 4 horas. Eu vi um colega dizer o seguinte: aquele tipo de culto que nem Deus fica para participar, tão demorado que é.
não é? Eu sempre fui uma pessoa apreciadora das coisas objetivas, desde que a gente não perca a qualidade. Então vamos começar o ano com muita leveza e nós vamos estar compartilhando com os irmãos esses dois textos. Olha só o primeiro deles, quero que vocês leiam comigo, está aqui projetado, se você alcançar aí com seus olhos, não é? Abençoados, vamos ler juntos? Vamos lá. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. O próximo é Mateus 6, 25. Quero que você leia comigo também. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Nós lemos em Filipenses e lemos também no Evangelho de Mateus. Podemos enumerar aqueles que consideramos os maiores pesos e fardos da vida. Aquela vida cujas bagagens sobrecarregaram tanto esta história que chegou ao ponto absurdo de perder o próprio sentido e significado da vida. E é interessante que esses pesos e fardos, eles acontecem e ocorrem das coisas simples, nas coisas simples, até as coisas mais complexas. Olha que coisa interessante, raciocina comigo. Pode ser um simples almoço que se transforma numa grande preocupação, mas pode ser também algo mais complexo, como por exemplo, um concurso que você vai enfrentar e que você tem que se dedicar horas a fio em estudos. Pode ser a aquisição, usando o termo bem feminino, apenas de uma blusinha. Já teve dor de cabeça por causa de uma blusinha? Já. 3 horas no shopping, 30 lojas visitadas e até agora a danada da blusinha não foi encontrada. Simples, mas se torna algo complexo. Mas pode ser também a compra de uma propriedade, de um bem mais valoroso, mais significativo. Pode ser também um tempo de férias, acredite se quiser. Existem pessoas que saem de férias, mas a sua vida não entra em férias. Parece que ela saiu mesmo das férias. Ao invés de sair de férias, ela sai das férias, mesmo estando numa aparente férias. E também, o que dizer daqueles que têm tempo escasso, precário, diminuto, e tem lá sobre a sua mesa pilhas de documentos para serem lidos, discutidos, resolvidos e atendidos. Em outras palavras, o meu coração e o seu coração, nós somos mestres em criar fardos e pesos que tanto prejudicam o caminhar. E para que ninguém nos acuse de qualquer erro, anomalia ou irregularidade, nós colocamos, são sonhos, são projetos, são planos, são desejos, são vontades, são coisas lícitas, mas nem sempre são. As palavras que nós lemos são palavras que servem de alerta ao coração daquele que crê. Jesus foi preciso e Paulo também foi cirúrgico. Não andem, não vivam preocupados. E eles sabiam exatamente que este estado, este comportamento, essa postura de vida não promove as grandes realizações. Aliás, é bem mais provável que tais preocupações, ansiedades e desgostos criem muito mais angústia do que realização. Tanto Paulo quanto Cristo fazem aqui, na verdade, uma alusão à capacidade criativa que temos em elaborar preocupações. Existem coisas que nós nem precisávamos nos preocupar, mas nós temos uma habilidade, uma engenhosidade. A palavra ansiedade, preocupação, aqui no grego, significa estrangular, sufocar, oprimir. São situações de grande desconforto, marcadas por um tipo emocional, psicológico e até racional de opressão. É aquele tipo de estado que faz com que o coração ande mais acelerado ou palpitante, mas não pela alegria, pelo bem-estar ou pela saúde,
mas pela enfermidade. Gente que lateja o cérebro a noite inteira, mesmo no mais profundo sono, no sono REM. O correlato dessa palavra, aperto, sufoco, estrangular, oprimir, é angústia. É uma palavra vizinha, prima, ou seja, a pessoa que vive mergulhada em coisas, mergulhada em preocupações, é uma pessoa que vive domada, dominada e tomada pela angústia. E eu quero então dividir e fazer essa proposta para a sua vida e para a minha vida. Os fardos de um ano que nem começou. Talvez você já esteja aí com o coração em sobressalto, batendo em arritmia, acelerado, com tanta coisa que passa pela sua cabeça. É mais ou menos o que aconteceu com Marta e Maria. Enquanto Maria se deleitava com os ensinamentos de Jesus, Marta andava pressionada, sufocada, angustiada, com uma simples limpeza de casa. Mas essas passagens, elas ensinam algumas lições que são fundamentais para que esse processo ocorra. É que eles têm o poder de escravizar o coração. Perceba com honestidade e responsabilidade. O texto, na verdade, convida o seu coração, o meu coração, à prática de uma arte. A arte de desimportar-se. Ou, se você quiser chamar de outra arte, desprender-se. Ao dizer, não andem preocupados, não vivam ansiosos, Jesus está ensinando, Paulo está recomendando a esta prática da desimportância, do desapego, do desprendimento. Diz o verso 6 do capítulo 4 de Filipenses, não vivam preocupados. E Jesus, não se preocupem nem com a sua própria vida. O porquê de tanta ansiedade em nossos dias? Esse texto responde, por causa dos corações que andam exageradamente ocupados. Fale para pensar. Tem mala muito pesada aí dentro do seu coração, especialmente do ansioso. É o coração ocupado pelo excesso de coisas. Isso significa que a primeira atitude responsável para não adotar esse estilo de vida acelerado, ansioso, preocupado, é você largar mão de algumas coisas. Ninguém consegue fazer todas as coisas, seja pelo excesso de trabalho, pelo excesso de sonhos quanto a bens, atividades, afazeres, cursos, projetos e sonhos, mesmo sendo coisas muito bem-vindas, mas a maioria destas coisas deixam de ser o que são para se tornar o que não são: preocupações. Elas são valorosas, mas elas conseguem saltar sem percebermos para o campo das preocupações. Passamos o ano inteiro nos arrebentando, angustiados, ansiosos, e ao final do ano não realizamos quase absolutamente nada. É preciso que o coração tenha esse poder de decisão. Não ande, não viva. Isso significa que a responsabilidade é minha tanto quanto sua. O coração aqui é orientado a selecionar criteriosamente aquilo que é prioridade. E eu proponho que você substitua estas prioridades ou prioridade pela palavra importância. Porque até mesmo as prioridades, quando adotadas como estilo de vida, logo nós descobrimos que são tantas prioridades que nada se torna importante. Aquilo que carinhosamente, luxuosamente, culturalmente nós chamamos de prioridades, na verdade são coisas sem importância alguma. Porque é coisa demais. É preciso reagir atribuindo desimportância. Nós viveremos, se assim não fizermos, sufocados por uma avalanche de coisas nada importantes. Olha só que o texto ainda é mais minucioso. Ele sugere também o poder do discernimento. Ele diz assim: não ande ansioso de coisa alguma.
Portanto, a ansiedade ou as preocupações, elas não são pensadas apenas a partir delas mesmas, mas a partir do seu objeto de adoração, as coisas. É aquilo que as preocupações e ansiedades fazem, elas selecionam. A ideia é coisas da vida, aquelas que podem tomar a importância da vida, elas assumem o lugar da própria vida. Por isso que Jesus diz assim, não é a vida mais importante do que o alimento ou a vestimenta? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos atribuindo importância àquilo que não é importante. E estamos desprezando, sem perceber, as coisas importantes. Há uma possibilidade iminente aqui nesse texto, que vivamos de coisas e para as coisas. E a gente acha isso bonito. Hoje eu não tenho tempo para nada. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus vai dizer, a vida vale mais que o alimento, do que as vestes. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Mas no mundo moderno, as coisas assumiram o lugar da vida. As coisas se tornaram a própria vida. E Jesus convida para essa mudança de coração, ou mudança de olhar. O modo de ver a vida como sendo mais importante do que as coisas da vida. Ele diz assim, olhe os pássaros, olhe os lírios. Ele pede para que você olhe exatamente porque este modo de olhar visa aliviar, tranquilizar o coração, dando ao coração a certeza da segurança dos cuidados do Senhor. Ele não está dizendo que as coisas não são importantes, não são valorosas. Ele apenas está dizendo que Deus cuida da maioria das coisas. E até aquelas que nós achamos que estamos cuidando delas, é Deus quem está cuidando. Portanto, não ande preocupado, ansioso. Esse universo de coisas e fardos, ele pode ser muito bem interpretado da seguinte forma: aquelas pessoas que querem ter tudo, esse estilo de vida consumista, mas que na verdade acaba por consumir a própria vida. Ele mal recebeu o celular e já está pensando em outro. Ele mal acabou de comprar uma roupa, já quer outra. É um desejo imparável, incontrolado de ter coisas. Todas as pessoas com as quais eu convivi aqui em Santos, com raríssimas exceções, que passaram por um processo de mudança, todas elas, dá para fazer um coral e colocar aqui na frente, elas afirmaram a mesma coisa: pastor, tinha coisa demais lá em casa. Mas eu nunca vi alguém dizer assim: pastor, tinha vida demais lá em casa. Porque as coisas estão dominando a nossa vida. Aqueles que querem fazer de tudo. Eu participei aí de uma formatura recentemente, até comentei com meus colegas, em que o professor, diretor, etc., da escola, se gabava porque os alunos leram 45 livros. E tem gente que é assim, quer ler 70 livros e acha isso a maior vantagem. Vou dizer uma coisa para você: se você ler 20 livros e souber o que você leu no final do ano, é muito melhor do que ler 65 livros e não lembrar de nada. Mas as pessoas acham bonito esse negócio de número, de fazer muito, de acontecer. É aquele estilo de vida workaholic que nós conhecemos, é um ativismo desenfreado. A pessoa não tem tempo para dormir, a pessoa não tem tempo para comer, vive comendo sanduíche, está engordando, não está percebendo, colesterol está lá em cima, pressão altíssima, diabetes levando ela para o túmulo e ela não percebe, porque está lendo e não para de ler. E sabe qual é o grande problema das coisas no campo prático? O primeiro grande valor que é destruído são os relacionamentos. Porque quem se ocupa com coisas não tem tempo para a gente. Já chegou numa casa onde você foi, uma tia, uma avó, uma parente, e a pessoa está o tempo todo limpando a casa? Você fica ali 3 horas, e aí, tudo bem? Tudo bem. E ela vai para lá, lava para cá, sabor de ali, sabor daqui, corre dali, corre para cá. Eu detesto quando eu vou na casa de uma pessoa, a pessoa não senta para conversar. A vontade que eu tenho é falar assim: desculpa, eu volto outro dia quando você tiver tempo para a gente. Porque tem gente que não tem tempo para a gente, só tem tempo para as coisas. Motivados, quem sabe, por esse ritmo acelerado, absurdo e antibíblico, onde o descanso parece ser aversivo à própria proposta de Deus.
E aquele que administra mal o descanso que Deus proporciona, administra mal também o seu coração diante das coisas. É vítima, sem perceber, mas também imperceptivelmente, das preocupações, dos temores e das ansiedades. Está sempre motivado por um ritmo frenético, um coração cheio, um coração lotado de ambições, inconformado com o que já tem e ávido, desejoso por aquilo que não tem. Nesse universo surge a necessidade de uma decisão que tem uma orientação bíblica e sem rodeios. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Mateus 6,33. As coisas estão muito mais próximas daqueles que estão próximos do Senhor. Os fardos de um ano que nem começou, eles têm o poder de escravizar o coração. Segunda coisa, eles só podem ser tratados pela devoção. De repente, Paulo faz uma mudança na sua fala. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, aí depois ele diz, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam. A possibilidade deste espírito inquieto, desassossegado, evidencia a necessidade de que isso seja contido de alguma forma, que isso seja tratado, disciplinado a partir de uma relação mais íntima, a partir da devoção a Deus. Só na experiência da busca é que nós vamos encontrar a intimidade que precisamos para que o coração seja tratado, educado, disciplinado, corrigido com respeito às suas ambições e desejos. Geralmente, quando eu me distancio de Deus, eu me devoto ao meu próprio eu. Ao me devotar ao meu próprio eu me sucumbo. Eu exerço e me inclino diante das minhas vontades. De forma que vontade de Deus, querer de Deus se torna algo muito distante. E o resultado desta devoção a si mesmo é a entrega e, quem sabe, um estado de espírito tomado, contaminado, doentio por preocupações e ansiedades. É na intimidade com Deus que o coração pode ser tratado, contido em seus desejos e ambições. O texto se encarrega de indicar aqui um caminho que difere em itinerário e também em resultados em relação ao caminho interior. Em vez disso, vocês deveriam pedir a Deus. Nessa indicação, eu enxergo imediatamente a proposta da alteração radical de comportamento. Ou seja, aos olhos de Paulo e aos olhos de Cristo, a preocupação ela só pode ser corrigida por meio da piedade, da devoção, que no caso aqui o instrumento é a oração. Em vez de você andar ansioso, preocupado, ore. Ore. São poucos entre nós aqueles que se dedicam à oração. Isso é fato. As orações mais fervorosas, mais longas, mais intensas que nós realizamos, acontecem apenas quando nós estamos em desespero e não tem mais o que fazer. E a oração se torna a experiência de quem não tem o que fazer. A oração, segundo o texto, é uma conversa com Deus. Se torna diálogo por meio da leitura, onde você fala quanto você quiser falar, com toda a liberdade. É um santo oferecimento da sua vontade a Deus. É quando você diz para Deus tudo que é importante para a sua vida, mas continua com o coração aberto e vulnerável para ouvir dele tudo que é importante realmente para a sua vida. Podemos enxergar aqui certa reprovação do antigo caminho, como modo de existência. Em vez de andar ansioso ou preocupado, ore. É outra forma de caminhar. Podemos enxergar uma indicação que pode tornar a trajetória menos insalubre, mais saudável. A busca de Deus possui grande suficiência para conduzir o coração, vitimado pelos seus desejos e ambições ilimitadas. É só diante da devoção, da intimidade com Deus, que o coração caminha pacificamente, em leveza, desvencilhando de todo tipo de preocupação e ansiedade. A busca de Deus é, na verdade, a oportunidade que eu tenho, que você tem, para que
haja uma reorganização da nossa mente, do nosso coração, a ponto de não desejarmos nada além daquilo que é necessário. Ele diz categoricamente, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Eu já ouvi muitas pessoas experientes, não só pela idade avançada, mas também pela sua fé em Deus, e que quando por mim abordados, e eu perguntava, por que você não comprou isso, não fez aquilo e tal, ele diz assim, não preciso. Mas você tem dinheiro? Não preciso. Os termos incentivam esta atitude, inclusive algumas versões que diz oração e súplica, ou seja, a súplica, essa segunda palavra, identifica transparentemente as necessidades, aquilo que realmente importa, aquilo que eu preciso e que eu posso buscar livremente em Deus. É um apelo ao desenvolvimento da sua confiança em Deus, conforme nós cantamos agora há pouco. Um apelo à confiança na bondade de Deus. Aquilo que eu preciso, eu peço e Deus bondosamente atende. É um apelo à honestidade de coração, em buscar aquilo que realmente é necessário, ao mesmo tempo desocupando-se daquilo que é supérfluo e que só faz a vida se tornar cansativa e pesada. É um espaço onde se pode experimentar muito mais de Deus. Este que é o autor da vida, o criador do corpo, bênçãos maiores, muito mais do que comida e vestes. É na devoção, é na intimidade, não é tomando ansiolítico, não é fazendo terapia somente, mas é estando em comunhão com o Senhor. Os fardos de um ano que nem começou, eles têm o poder de escravizar o coração, eles só podem ser tratados pela devoção. E a última lição, eles são coibidos pela prática da gratidão. Eu até substituiria essa palavra gratidão por contentamento, porque não há gratidão sem que haja contentamento. Contentamento é um tipo de satisfação. Eu sei que eu posso ter insatisfações na vida, desde que elas funcionem como incentivo para que eu cresça, para que eu busque mais. Não há problema nisso. Eu quero mudar do bairro que eu moro, porque eu gostaria de morar num lugar melhor, mais bonito, etc. Não há nenhum pecado nisso, desde que o contentamento permaneça e a gratidão também, porque o lugar onde você está é um lugar merecedor de contentamento e gratidão. Eu posso desejar a mudança sem fazer com que a mudança seja um livramento. Todas as vezes que você entra nesse esquema, geralmente não dá certo. A ansiedade passa a gerenciar a sua vida. Aí Paulo diz assim, orem a Deus pedindo e tal, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. O primeiro aprendizado que o texto trata é acerca do estado de espírito, deste contentamento, desta gratidão. Não se trata de um ato ou de atos de gratidão, é algo mais permanente, durável, constante. Eu estou feliz, eu sou feliz, independente das coisas que não realizei ainda, mas também realizei. As coisas que eu realizei também fornecem ao meu coração esse sentimento. Por quê? Primeiro, porque na sua vida e na minha vida sempre haverá algo para agradecer. Sempre. Sempre haverá. Por quê? Porque há sempre muito do favor de Deus no viver. Inclusive, até mesmo aqueles favores que não estão ao alcance dos nossos olhos. Sabiamente, inteligentemente, o autor do hino antigo diz, conta as bênçãos e verá surpreso quanto Deus já fez. Nós lemos no Salmo, que abriu o nosso culto, os feitos de Deus, e a palavra diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. É preciso ter olhos para isso,
Por quê? Porque por ela reconhecemos a fidelidade, a providência e a ilimitada bondade do Senhor. E por experiência, nós vamos fazer parte daquele coro maravilhoso que canta assim: a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 120, versículo 3. A sua vida, a minha vida, estão cheias da bondade do Senhor. É preciso que haja contentamento, sensibilidade acerca daquilo que Deus já fez. Por que gratidão? Por que contentamento? Porque pelas vias da gratidão, chegamos ao reconhecimento da riqueza dos favores de Deus. E descobrimos que aquilo que Deus deu é sim suficiente. E aquilo que Deus não deu, não está fazendo falta. Gratidão é isso. Você pode desejar uma televisãozinha maior, mais moderna. Mas se você parar para pensar inteligentemente, não está fazendo falta. É muito mais porque é 4K, 8K, é cheio de letrinha e números, né? A nossa sociedade ficou muito ruim, tudo é 13, 12, 14, tudo é número hoje. Não é verdade? Antigamente número era só para escolher o sapato. Não é? Ou para pegar o endereço do restaurante. Hoje tudo é número. Tudo é número. Somos vítimas da mídia, de uma sociedade consumista. A gratidão leva o coração a contemplar o passado, com aquele senso de realização, porque lá estão as realizações de Deus, com aquele senso de contentamento, porque ali eu posso visualizar e testemunhar os atos de Deus em meu favor, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Um grande desafio para nós, contemplar aquilo que já está feito, aquilo que já foi realizado, especialmente porque somos quedados a olhar o que ainda falta aos nossos olhos, ou aquilo que ainda não foi feito. Perceba isso. É exatamente aí que eu começo a garanhar preocupações, eu começo a arrecadar tribulações e angústias para a minha vida, porque eu não paro para pensar, naquilo que Deus já fez, porque me ocupo 100% em pensar naquilo que ainda precisa ser feito. Um grande desafio para que o coração se alegre e regozije com aquilo que já tem, mesmo que ainda não tenha tudo. Às vezes são tantos sonhos, tantos desejos, que o seu coração, que o meu coração já acordam sobrecarregados, muito sobrecarregados. Esse é o grande desafio espiritual, para que a mente não viva imersa em preocupações muitas, vivendo afogado nelas. Por isso Jesus disse: não se preocupe com coisa alguma, mesmo as mais relevantes, mas faça o contrário. Ore, busque a Deus em primeiro lugar, e estas coisas virão em seu devido tempo. Que o nosso ano comece sem esses fardos, que o nosso ano seja mais leve. E eu encerro trazendo aqui as últimas considerações. Os fardos por detrás dos fardos. Nós não somos, precisamos corrigir isso, receptivos e simpáticos quando recebemos um não, quando não dá certo, quando a porta se fecha. A gente fica remoendo aquilo com a maior raiva de Deus e da vida. Então isso precisa ser corrigido. Isso se chama manha infantil de quem não amadureceu espiritualmente. A criança, quando não tem o chocolate que ela quer, ela fica 2, 3 dias reclamando e amargurada. Infantilidade. Temos sérias dificuldades em lidar com a espera. Tem coisas que a gente precisa de tempo. Tem coisas que levam tempo. Não é assim. De vez em quando até aparece uma coisa assim meio rápido. A gente até tomar de surpresa, a gente até assusta. Aí a gente começa a achar: poxa, eu tive fé mesmo, porque foi tão rápido, né? Como se a fé fosse um processo de aceleração das respostas de Deus. Fé vai encurtar o tempo, vai fazer com que Deus me atenda já amanhã, que é segunda-feira, porque eu preciso. Aliás, amanhã já é dia 2. E o ano nem começou, já estou aqui com um mochilão de preocupação nas minhas costas. Somos de fácil esquecimento quando um pedido, ou sim, quando somos atendidos na íntegra. A alegria pelo feito passa tão rápido e voltamos ao ciclo e ao vício das vontades não realizadas. Curtimos um pouquinho ali o favor e a bênção, mas daqui a pouco a gente já vai lá naquela
dispensa que nós temos acumulada aí no nosso coração, na nossa mente, e retiramos as coisas que não são realizadas. Se você não pode fazer nada com respeito às coisas mínimas, por que anda ansioso pelas outras? Perguntou Jesus em Lucas 12, 26. Você não pode fazer nada com respeito às coisas mais simples. Então por que você anda preocupado com as coisas difíceis? E tem um escritor norte-americano que escreveu, Mark Twain. Ele disse assim: eu sofri por muitas catástrofes em minha vida. A maioria nunca aconteceu. Não é? Parece que eu escrevi esse negócio. Ou parece que é você que escreveu esse negócio? Estou apontando o dedo mesmo para você hoje. Olha só, eu sofri por muitas catástrofes em minha vida. A maioria nunca aconteceu. Eu até daria aqui uma enriquecida no pensamento desse pensador. Eu diria assim, eu sofri por muitas catástrofes em minha vida, mas elas nunca aconteceram. Não a maioria, nunca aconteceram. E finalmente, 1 Pedro 5,7, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Louvado seja o nome do Senhor, que tem cuidado de nós. Não comece o ano com fardos e pesos. Não faça desse ano, ao invés de escolher 40 sonhos e projetos, escolha 10. Se de repente no meio do ano você alcançou, selecione mais 10 e vai devagar. Pega leve, porque esse corpinho aí vai reclamar a qualquer hora. Deus nos abençoe. Amém.